Oiê, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo que eu quero fazer é sobre homens que não pagam pensão. E é um assunto, eu sei que é um assunto assim muito delicado, é um assunto polêmico, mas eu sei que é um assunto necessário, porque hoje existe muitos homens que só fazem filho e dão linha na pipa e não pagam pensão. E as mulheres ficam como? Ali com uma criança, tendo que se submeter a qualquer emprego para conseguir sustentar essa criança. Eu vou contar um pouco sobre a minha história quando eu me separei. Quando eu fui me separar, eu acho que o meu ex já queria se ver livre de mim, então ele estipulou um valor para eu receber. Porque eu falei que eu tinha medo mesmo, sabe? Porque eu não trabalhava, por ele não ter deixado eu trabalhar. Eu não trabalhava, não estudava. Eu falei, agora você tá me dando um pé sem eu ter nada. Mas não teve jeito, não tinha jeito mesmo e a gente se separou. E ele estipulou um valor. E passou assim, coisa assim de poucos meses. Eu acho que não deu um ano que passou. Eu estava chegando em casa um dia e eu vinha do meu serviço, acho que era uns 10 quilômetros mais ou menos, estava super cansada e tinha um oficial de justiça na minha porta. Aí ele falou assim: eu já vim aqui outras vezes e eu vim aqui hoje para trazer uma carta um, que o seu ex entrou contra você. Eu falei assim, mas entrou contra mim por quê? O que eu fiz? Eu falei assim, eu não fiz nada de errado. Ele falou assim, não, é que ele está diminuindo a pensão. E eu falo para a senhora também procurar um advogado e entrar também, porque ele não tem o direito de diminuir a pensão por conta própria. Isso aí tem que ser tudo na justiça. Aí eu procurei um advogado para ver todas essas partes para mim. E quando eu procurei o advogado, meu filho tinha apenas 11 anos. Como que ele morava em Cuiabá, essa, essa, essa carta que o advogado fazia para ir para ele era carta precatória. Então eu ia para São Paulo, de São Paulo ia para Cuiabá. Quando chegava em Cuiabá, eles não encontravam ele. Aí voltava para São Paulo e depois voltava para cá. Com essa de ir e volta, ir e volta, ir e volta, deu mais ou menos de 11 a 18 anos. Aí meu filho fez 18 anos. E eu já não podia mais entrar. Que o advogado veio aqui na minha casa e falou assim, Rose, agora você não pode mais mexer com nada. Agora todas essas partes da justiça tem que ser o seu filho, porque ele fez 18 anos. E eu falei assim para o advogado, ele não vai querer entrar. Ele não vai querer. Aí ele falou assim, eu trouxe uma procuração para ele assinar. Então ele assina essa procuração e a gente... Aí eu começo a mexer, né? E eu perguntei para o advogado, mas quanto que ele está me devendo? Ele estava me devendo coisa de 100 mil reais. E o que tinha nessa carta que o oficial de justiça falou? Na época, eu trabalhava nessa fábrica, uma fábrica de costura, que era super longe da minha casa, porque eu não queria viver nas costas do marido, né? Então eu falei assim, eu vou trabalhar. E na minha casa tinha carpete. Era muita poeira mesmo, meu filho tinha muita alergia. Então eu falei assim, eu vou juntar todo o meu dinheirinho que eu tenho, o dinheiro da pensão, eu vou colocar no banco para ele, para quando ele estiver mais velho, ele ter um dinheirinho dele, e esse meu dinheiro eu vou arrumar essa minha casa, tirar esse carpete, que o carpete estava fedido, estava podre, estava cheio de poeira, e foi isso que eu fiz, né? E ele ficou sabendo. E eu procurava assim sempre andar bem arrumadinha, porque eu falei assim, não é porque você se separou que você tem que andar toda maletosa, né? E foi isso que eu fiz. E o oficial de justiça falou. Foi por esse motivo que ele entrou. Que ele falou, e eu li mesmo, né? Que ele falou que você está reformando a casa, que você está com boas roupas, andando com boas roupas, e que o seu filho está bem arrumado. Aí eu falei pro oficial de justiça, nossa, mas ele queria o quê? Que eu e meu filho estivesse na esquina, uma latinha na mão pedindo dinheiro? Era isso que ele ficaria feliz? E eu então fiquei assim super chateada mesmo, então foi muita luta, muita luta. E quando ele tinha 16 anos, me deu um problema no braço, deu tendinite, e eu tive que sair do serviço,
tive que sair, não, gente. Eu fui mandada embora do serviço. E eu entrei pelo NPS. Aí eu fiquei pelo NPS porque não podia ter mandado embora, porque eu adquiri essa tendinite no serviço, então não podia mandar embora. E eu continuei recebendo a pensão e recebendo do NPS, né? Então, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, eu ia no NPS para eles verem se passava para poder continuar recebendo, né? Que NPS é assim, você pode receber, como também eles podem cortar. E quando meu filho tinha 16 anos, era a única coisa que eu tinha comigo, era meu filho, eu nunca tinha se separado dele. E ele conseguiu fazer a cabeça do meu filho para levar meu filho para Cuiabá, porque ele ia dar um curso de piloto pro meu filho. Aí meu filho ficou todo feliz, né, que foi para lá, tal, com 16 anos. E meu filho nunca chegou nem perto do hangar do avião. Nunca chegou nem perto do avião. Então eu falei pro meu filho, isso aí foi tudo mentira. Foi simplesmente para ele parar de pagar pensão. Para você ver como que a pessoa é egoísta. Que era uma época que eu estava assim, doente, era uma época que eu estava pelo NPS, então tudo isso ele fez comigo. Então o que eu quero dizer para vocês, mulheres, trabalhem. Trabalhem, estudem, trabalhem. Antes de casar, estuda, trabalha, não vive nas costas do homem, não vive. Isso que eu falo para vocês, não vivem. Porque quando tá ali todo o amor, que você é meu amor, você é minha vida, você é todo aquele mar de rosas, né? Você vale tudo. Só que depois que eles não querem mais saber, que ou ele arrumou outra pessoa, ou ele parou de gostar de você, eles não estão nem aí. Eles te chutam como se você fosse nada. Eles te jogam fora como se você fosse um pano de chão usado. Então, gente, se eu tivesse pelo menos um estudo e um trabalho, eu ia conseguir me sustentar mais fácil. Eu não ia ficar com tanta aflição. Só que eu saí da cidade onde eu estava, vim aqui para essa cidade, que eu tô com a cidade menor, e vim assim, sem saber o que eu fazia. Então, assim, foi muito sofrimento. Muito, muito sofrimento mesmo. Eu falo assim, além de você gostar da pessoa, além de que eu gostava do meu ex, por tudo isso que aconteceu, eu ainda gostava dele, e tendo que procurar serviço e tendo que tentar sustentar o meu filho, né? Porque eu falo assim, né? Que ele era mais ou menos, eu vou colocar assim, mais ou menos, que ele me pagava R$1.000. Vou colocar assim, ele pagava R$1.000. Isso foi estipulado no advogado. Foi tudo certinho no advogado. Ele pagava R$1.000. Quando ele quis cortar a pensão, ele simplesmente baixou assim para tipo 250. Coisa de R$250. Ele baixou. Então, assim, ele praticamente não começou a não me dar nada. Foi mínima coisa. Então, homens, vou falar para vocês. O filho é seu. O filho, ele não pediu para nascer. O filho, ele veio no mundo porque você colocou ele no mundo. Então, ele não tem culpa de estar nesse mundo. Então, até ele não fazer maioridade, você tem que pagar pensão. Que eu falo assim, gente, esse negócio assim de pagar pensão é uma responsabilidade, sabe? É uma responsabilidade. E você tem que ter, assim, o bem-estar do filho. Você tem que ver o bem-estar. E tem muitos homens, que eu vou falar o português claro, tem muitos homens que quando para de gostar da mulher e começa a gostar de outra, às vezes o filho nem é dele. Às vezes ele começa a gostar do filho da outra, que teve até com outro homem. E e não se importa mais com o filho dele. Que a gente já viu muitos casos sobre isso, né? Que parece que quando eles começam a gostar de outra mulher, eles não estão nem muito aí, não são todos, tá, gente? Tem homens que são muito responsáveis, tem homens que são muito, muito amorosos, mas o homem parece que é assim, é uma fábrica de fazer filho. Ele fez filho, depois ele não tá nem aí. E eles acham assim, né, que com 300, 500, R$1.000, nossa, R$1.000, o meu filho tá vivendo num palácio. Não, R$1.000, uma escola hoje, se for uma escola particular, tá mais de R$1.000. Então só aí já vai a escola, né? Já vai todo o dinheiro na escola.
fora as outras coisas que tem que comprar. E eu falo assim, o filho, mas eu tô dando a pensão alimentícia. Só que o filho não vive só de alimentos. O filho, ele vive de lazer. O filho, ele vive de estudar. O filho, ele vive de várias coisas. Tem ter plano odontológico, que às vezes você vai no posto de saúde, tal, mas não tem. Tem que ter plano odontológico. Às vezes tem que ter plano de saúde. E tudo isso é muito caro. Só que o homem, ele não acha isso. E o meu cortou minha pensão, por quê? Depois eu descobri, porque ele ia casar. Ele ia casar de novo, ele queria fazer outra família, então ele não se importou comigo e com meu filho, que ficou para trás. Ele simplesmente, ele abandonou eu e meu filho. Só que como que o meu filho era muito novo nessa época, é por isso que eu falei pro advogado, meu filho não vai assinar essa procuração, não vai assinar, porque ele faz a cabeça do meu filho. Ele faz a cabeça, então ele é esperto. Então, assim, mesmo que eu falar, eu falei assim, eu vou chegar e falar pro meu filho, eu vou tentar explicar, mas ele não vai me ouvir. O advogado ficou até chateado na época, né, porque ele lutou bastante. Eu falei, eu sei que você lutou bastante. Aí eu perguntei, quantos mais ou menos que ele tá me devendo? Aí o advogado falou, chega assim aos 100 mil reais. E eu comentei com o advogado, eu falei assim, olha, eu cuidei do meu filho até agora, praticamente sozinha. Praticamente trabalhando com dinheiro, no sufoco, mas eu sustentei meu filho sozinha. Então, se eu ganhar esse dinheiro, bem, se eu não ganhar, amém. Porque a época que eu mais precisava, que era a época que meu filho estava ali pequeno, estava precisando das coisas, eu falei, eu não tive ele perto. Agora o meu filho está um moço, né? Eu falei assim, meu filho está um moço, então agora meu filho não precisa mais. Então, gente, para vocês mulheres, cuidado, muito cuidado, sabe? Porque o relacionamento, às vezes a gente quer que seja para sempre, mas não é para sempre. Como o meu não foi para sempre. E tem homem que ele simplesmente ele some. Ele some, ele para de pagar pensão, eles não visitam o filho, ele não acompanha, ele não assume. Às vezes é casada, às vezes é solteira, é a mesma coisa. Tem homem que apenas some. Eles não sabem como o filho tá, eles não sabem como que o filho, como que tá a situação do filho. Eu tiro pelo meu ex. Meu ex hoje mora em Santa Catarina. Mas o meu filho praticamente não conversa com eles. Não conversa com ele. Ele tem outro irmão, mas o filho praticamente não conversa mais com o irmão, mas não conversa muito com ele, porque não ficou mais aquela ligação. Então, gente, ó, eu falo para vocês, filho, ele não pediu para nascer. A separação, quando o casal separa, é o casal que está separando. Pais, você não está separando do seu filho. Você está separando da sua esposa. O filho é seu para sempre. Então coloque isso na cabeça. O seu filho é seu para sempre. Para sempre. E também, assim, as mães também que largam os filhos também têm o direito a pagar pensão, né? E o que eu acho muito errado, muito, muito, muito errado mesmo, é que eu acho essa lei, para mim, essa é uma lei ridícula, né? E quando os filhos não pagam pensão, os avós são obrigados a pagar pensão. E eu vi até uma reportagem uma vez que um avô, um senhorzinho, estava preso porque o filho não tinha pago a pensão. Então eu acho assim, isso é um absurdo, porque se o filho dele que fez o filho, ele que tem que assumir, ele que tem que arcar, porque ele é de maior. A não ser que for um filho de menor, né? For um filho de menor já é outra coisa. Mas um homem barbado, um homem velho, e o coitado do pai que sofreu para cuidar dos filhos, ter que cuidar ainda dos netos, pagar pensão para neto. Então eu acho assim muito humilhante. Eu acho essa lei muito idiota. Eu acho, né? Não sei se é achismo meu. Então, gente, foi isso que aconteceu comigo e eu tenho essa experiência. E não queria que ninguém passe por essa experiência. E muitas vezes o homem, vou falar uma coisa, o homem acaba abandonando o filho, às vezes para punir a esposa, para punir a mulher. Aí não dá carinho pro filho, não vai buscar o filho, não quer ver o filho, só para punir a esposa. Mas abandonar o próprio filho, a própria sorte. Então isso daí para mim é uma coisa assim, que o filho, como eu já disse, o filho não pediu para nascer, não pediu. Então, mulheres,
Estudem, estudem, trabalhem, não vive nas costas de um homem, não vive pendurada nas costas de um homem, não vive. Porque quando o homem, mas ele me ama, mas de repente o relacionamento não tá certo, não dá certo, ele não vai estar nem aí. Ele não vai estar nem aí com você, e ele pode acontecer de estipular um valor que ele vai te dar igual aconteceu comigo, depois ele entra na justiça, ele tira esse valor e você vai ficar a ver navios. E homens, sustente os seus filhos. Tenha culhão, sabe, culhão, de falar assim, eu fiz e eu vou sustentar o meu filho. Que seja um, que seja dois, que seja três, mas tenha o culhão de falar, eu fiz, eu vou sustentar. Sustentar os meus filhos, porque eles são meus filhos. Eu separei da mãe, não separei dos meus filhos. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Não estou atacando ninguém, porque eu sei que tem muitos homens maravilhosos, como tem muitas mulheres maravilhosas. Tem muitos homens tranqueiras, como também tem mulheres também que são tranqueiras. Então tem os dois lados. Mas, geralmente, os filhos ficam mais com as mães, né? Então, por isso que eu tô falando da pensão, porque eu conheço muitas pessoas que tiveram que tirar da garganta para dar pro filho as coisas por não ter um emprego, por não ter e ter que se sujeitar a qualquer emprego, a qualquer coisa para conseguir sustentar esse filho. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, curte, comente, compartilhe, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, coisas.